Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Michelle, especialista em Direito Tributário, e esse é mais um vídeo para esse quadro intitulado Dicas Tributárias. A dica de hoje é sobre a competência concorrente, aquele famoso mnemônio do PUFET, o qual o tributário está ali no Tzinho final, tá bom? Para a gente ver um pouco desses desdobramentos. Bom, gente, vamos adentrar aqui direto no compartilhamento de tela, tá? Essa apresentação que eu preparei para vocês, ela é pequena, tá disponível para download, como sempre, aqui embaixo, tá bom? É totalmente gratuito. Para quem quiser, para acompanhar, para estudar, enfim, sintam-se à vontade. Eu queria começar falando um pouco sobre a distinção que às vezes muitas pessoas tendem a se confundir com a competência para legislar sobre o direito tributário e a competência tributária em si, tá, gente? São duas coisas distintas, têm âmbitos distintos, tá certo? Especialmente para a gente entender a competência concorrente, a gente vai ver alguns desdobramentos, né, de responsabilidades da União e dos estados. Então, assim, são duas coisas bem diferentes, tá bom? A competência tributária é dada pela Constituição Federal, tá? Aos entes, a gente já até viu em dicas anteriores para a criação dos impostos, enfim, tá certo? Elas têm até efeitos bem distintos, tá bom? Essas competências, elas estão organizadas aí do artigo 21 ao artigo 24 da Constituição, tá bom? No artigo 21, a gente tem as competências exclusivas da União, elas são indelegáveis, também chamadas de competências administrativas, né? Elas são predominantemente ali elencadas por verbos, né? Temos no 22 as competências privativas da União, que são delegáveis para os estados através de lei complementar, se a União assim quiser fazer, tá? Elas são chamadas competências legislativas, são marcadas aí por substantivos, tá? São matérias aí que a União vai legislar sobre. No 23, nós temos as competências comuns entre os entes. E no 24, né, que é aqui o nosso objeto de estudo, nós temos a competência concorrente entre União, Estados e Distrito Federal, tá? A competência concorrente, ela só aborda esses três entes, tá certo? Aqui, gente, está o famoso mnemônio do PUFET, né? Artigo 24, inciso 1 da Constituição Federal, que elenca aqui quais são esses temas, né? Quais são as matérias que os entes podem legislar de forma concorrente sobre, tá? Pezinho aqui de tributário. Eu nem vou adentrar nos outros, porque de fato tributário aqui é a nossa praia, né? Então vamos focar aqui, né, no nosso tributário. Vamos lá, gente, o que essa competência concorrente ela pressupõe, tá? No âmbito da competência concorrente, a União, a competência dela é para editar leis federais, né, ou seja, legislar sobre normas gerais. E ela assim o faz através do nosso Código Tributário Nacional, que é de 66, tá? Um pouco anterior à nossa Constituição Federal, que é de 88, tá bom? Essa competência da União, tá, de através de lei federal instituir as normas gerais, não exclui a competência tributária dos estados, tá? Os estados têm sim competência suplementar, tá bom? Para suplementar essa legislação com as peculiaridades deles, tá certo? Mas e você me pergunta, sim, e caso a União, tá, fique inerte, não edite essa lei federal com as normas gerais? Então, gente, aí os estados também não podem se restar prejudicados, obviamente, por conta dessa inércia. Então, aí os estados e o Distrito Federal podem editar e exercer essa competência plena, tá? Podem sim editar uma lei com essas normas gerais. Caso no futuro a União resolva, tá certo? Editar uma lei federal superveniente com essas normas gerais, tá certo? As normas, né, e essas leis estaduais e do Distrito Federal, elas serão suspensas, ou seja, a eficácia delas será suspensa naquilo que for contrário à lei federal, tá? Aqui não há o que se falar em revogação, gente, principalmente porque não existe hierarquia entre normas federais, normas estaduais, elas estão em patamar de igualdade, tá? Apenas quando sobrevier a lei federal, tá certo? Ela vai suspender a eficácia, tá, das leis estaduais naquilo que for contrário, tá?
Outra dúvida que é muito comum é porque, como vocês viram, essa competência concorrente é da União dos Estados e do Distrito Federal. Os municípios não estão englobados. Por isso que a Constituição Federal, no seu artigo 30, tá? Inciso 2, colocou que compete aos municípios suplementar a legislação federal e a estadual no que couber, tá? No CTN, gente, existem as normas gerais praticamente de todos os impostos, tá? Dos estados, a gente vai ver um que não tem, que é uma particularidade, mas dos municípios também tem lá do IPTU, tá certo? Do ISS, enfim. Essas normas gerais, elas são para trazer realmente uma uniformidade, tá certo? Porque você imagina, se cada estado, tá, resolvesse editar normas gerais no âmbito do ICMS, como iria ser uma loucura, né? Se a União editando as normas gerais já é uma loucura, você imagina se assim não fosse, porque nós temos 27 estados e mais de 5 mil municípios, tá bom? Outra coisa, gente, caso realmente aconteça essa superveniência de lei federal e ela suspenda a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário, tá? Gente, não há o que se falar em repristinação aqui. Repristinação é um fenômeno que eu trago ali do direito civil, tá? Da lei de introdução às normas do direito brasileiro. E muitas pessoas têm dúvida quanto a esse fenômeno da repristinação, mas eu só trouxe para a gente ver como é um conceito super simples, tá? E que não há o que se falar em repristinação com relação a esse dispositivo de competência concorrente, tá? A repristinação, como é que ela acontece? Imagine que você tem aqui a Lei A em pleno vigor. De repente é editada a Lei B, que revoga a Lei A. Como é que essa Lei B pode revogar essa Lei A? Se ela assim expressamente declarar no texto dela, se ela regular inteiramente a matéria que estava na Lei A, tá certo? Ou quando ela seja com a Lei A incompatível. Então, ela revogou a Lei A, seja por qualquer um desses três motivos. E, de repente, veio a Lei C, que também, por sua vez, revogou a Lei B. Aí você pensa, então a Lei A vai voltar a valer? Não. Aqui no Brasil não existe esse fenômeno da repristinação automática, tá? Ou seja, repristinação tácita, tá certo? Essa Lei A, ela só voltaria a vigorar se a Lei C assim dispusesse. Por isso que aqui no artigo 2º, parágrafo 3º da LINDB, ele diz, salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdida a vigência. Traduzindo, a lei revogada, a lei A, não se restaura por ter a lei B, que é a lei revogadora, perdido a vigência, tá? Essa repristinação, ela é a exceção e ela só vai acontecer de forma expressa, ou seja, se essa lei C assim prevê, tá certo? Como eu disse, tinha um imposto em particular que ele não está previsto no CTN, tá, gente? Que é o IPVA. PVA, aquela antiga TRU, taxa rodoviária única, não sei se vocês lembram dessa época, mas enfim. Por que ele não está previsto, tá, gente? Porque o IPVA, ele foi incluído na Constituição Federal de 67 pela Emenda Constitucional 85. E o CTN é de 66. Por isso que no CTN não existem normas gerais sobre o IPVA, tá? E então, os estados começaram a editar as leis com normas gerais, ou seja, passaram a exercer a competência plena, que assim é previsto, tá? E aí muitas pessoas alegaram inconstitucionalidade dessas leis federais, mas o STF já entendeu que essa competência legislativa plena da unidade da federação, tá? Ante a falta de normas gerais editadas pela União, não fere os dispositivos constitucionais, ou seja, que essas competências, tá, exercidas pelos estados de maneira plena são constitucionais, tá certo? O ITCMD, por exemplo, é um caso, tá, que tem no CTN previsto o artigo 35 ao 42. Porém, na época do CTN, o ITCMD era um pouco diferente. Depois, o antigo ITCMD, que agora eu não me recordo como era o nome dele, mas ele englobava na base dele tanto o próprio ITCMD como o ITBI. E depois ele foi desdobrado em 2 impostos de transmissão. O ITCMD ficou para o título gratuito e o ITBI para o título oneroso. Então, de repente, se vocês lerem
do CTN pode fazer uma confusão, mas é por conta disso, tá? Essa subdivisão, né, na realidade, foi feita posteriormente, tá? No âmbito do ICMS, gente, por exemplo, o artigo 55, parágrafo 2º, aí, inciso 12 da Constituição, delimita que cabe à lei complementar, por exemplo, e delimita uma série de matérias para o ICMS. Essa lei complementar, a famosa Lei Candia, acredito que todos conheçam, tá? Ela foi editada por expressa previsão da Constituição, tá certo? E a própria Constituição prevê que a lei complementar exclua da incidência do ICMS as exportações. Porém, depois ela mesma, através de uma emenda constitucional, excluiu. Portanto, esse dispositivo ficou sem efeito. E no que tange ao ICMS exportações, nós temos uma imunidade, porque ela é trazida pela Constituição e não pela lei, tá? Como a gente vai ver, por exemplo, que é o caso do ISS. No ISS, a Constituição Federal também edita alguns assuntos que devem ser regulados através de lei complementar. Essa lei complementar também existe, que é a Lei Complementar 116, tá certo? E ela também diz que cabe à lei complementar excluir da incidência, né, do ISS as exportações. E a lei complementar realmente fez isso. Então, aqui no âmbito do ISS, a gente tem uma isenção das exportações e não uma imunidade, como é o caso do ICMS. Isso é uma exceção à isenção heterônoma na realidade. O que é a isenção heterônoma? É um ente dá isenções para tributos que não são de sua competência. Como a lei complementar foi editada pela União, gente, e isso é totalmente natural e normal e legal. Por quê? Porque a própria Constituição assim previu, tá certo? Então, é uma exceção. Por quê? Porque essa isenção foi dada pela União através da Lei Complementar 116. Mas, no caso, como ela é prevista pela Constituição, tá tudo ok e sem nenhum problema, tá? Essas leis complementares, elas têm diversas matérias que foram elencadas, tá certo? É só você ler, enfim, até para você compreender melhor a sistemática dos tributos, tá? E desses impostos. Enfim, gente. E é isso, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Foi uma dica rápida de uma matéria bem inicial, porém não menos importante, né? Que às vezes é tanta informação que a gente acaba esquecendo alguns conceitos, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição. As minhas redes sociais estão aí em cima na minha foto de capa, tá? Para quem quiser enviar algum questionamento e acompanhar o tributário com discussões mais atuais, julgados, tributação dessa economia digital, tá bom? Serão todos muito bem-vindos, tá? Quem gostou, dê o seu like, tá bom? E ative o sininho para as futuras notificações. Um forte abraço!